Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui hoje para uma conversa com o Wilson Santin, nosso convidado permanente do programa Informação e Debate. O Santin, que é um lutador social aí, histórico de Santa Catarina, está sempre nas lutas, sempre naquelas peleias mais difíceis, né, Santin? E ele está de novo aqui conosco. Tudo bem, Santin? Seja bem-vindo ao Informação e Debate. Muito obrigado. Boa tarde, Gilberto. Saudação a todos e todas que nos acompanham. É uma alegria imensa, uma satisfação enorme, mais uma vez, aqui te encontrar. E nesse ano, agora que se inicia, de 2024, certamente com muitos desafios, com muita responsabilidade, com muitas tarefas que temos pela frente, olhando aí do ponto de vista dos movimentos sociais, populares, das nossas organizações, da luta nossa, da classe trabalhadora. E nós, claro, do Movimento Sem Terra, a nossa estratégia da nossa luta para conquistarmos a reforma agrária popular no nosso país, democratizar a terra, garantir a comida, garantir emprego, trabalho, renda, cuidar da natureza, cuidar das pessoas, defesa da vida, da paz, da democracia. Enfim, são tantos desafios que temos pela frente nesse ano de 2024. É o ano que nós estamos completando, Gilberto, os nossos 40 anos de lutas, de conquistas, de batalhas. No dia 22 de janeiro nós completamos nossos 40 anos. Não é pouca coisa chegar a 40 anos num país como o nosso, desse latifúndio, desse atraso, dessas elites violentas, opressoras e que fazem todo tipo de política nefasta para que a classe trabalhadora não alcance seus objetivos, e principalmente eles fazem tudo isso para evitar que se realize uma verdadeira reforma agrária no Brasil. Então, 40 anos de vitórias, de lutas e conquistas, e eu tenho dito assim, para sintetizar, como é que nós chegamos até aqui? São duas grandes vertentes, duas grandes dimensões fundamentais. A primeira delas é a nossa luta e a nossa organização. Se não fosse a nossa coragem, a nossa teimosia, a luta, a organização do MST, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. Essa resistência, essa teimosia, essa persistência, essa perseverança toda. E a outra dimensão é a solidariedade que nós temos recebido da sociedade brasileira e a nível internacional. Desde o início foi fundamental e continua sendo fundamental e imprescindível, mais ainda agora, a solidariedade do povo brasileiro, da classe trabalhadora do nosso país e no plano internacional. Aproveito esse momento para expressar em meu nome, em nome do MST, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a todos e a todas que sempre nos apoiaram e continuam nos apoiando. E a gente pede, continuem nos apoiando, porque a Reforma Agrária Popular significa o nome Reforma Agrária Popular, que é para ela beneficiar todo o povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro. Então estamos nesse contexto, não é? E de 15 a 19 de julho, anuncio aqui, vamos realizar o nosso 7º Congresso Nacional do MST, comemorando os 40 anos. 7º Congresso Nacional, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, com 20 mil delegados e delegadas, e já temos a confirmação, só para anunciar também, já a confirmação de 2 mil delegados e delegadas no plano internacional. Então veja o tamanho do Congresso, o tamanho da nossa responsabilidade histórica que temos nas nossas costas nesse momento. Até porque, Santin, o MST ele se transformou numa referência muito maior do que apenas, e apenas não é
porque é pouca coisa, é muita coisa a luta pela terra e pela reforma agrária. É claro. Mas o MST se transformou numa referência muito maior que isso. Hoje ele tem um debate muito mais amplo e muito mais inclusivo na sociedade, né? E isso é fundamental, né? E aí a gente pega toda a agenda recente do MST, que está preocupado com a questão da produção de alimento saudável, né? Do não uso do agrotóxico, de diminuir cada vez mais o uso desses produtos químicos que agridem o meio ambiente, agridem as pessoas, né? Os venenos. Venenos mesmo. Exatamente. Os venenos. E a fome, a miséria, não só no campo, mas na cidade também, com a solidariedade, que cresceu muito a partir da pandemia. Quer dizer, o MST hoje é uma referência internacional em várias áreas que dialoga com o humanismo, um mundo, uma sociedade mais justa, né, Santinho? Sim, exatamente. A gente diz que nós somos um instrumento político, uma ferramenta política para além do sem terra. Hoje nós estamos, o nosso movimento, a nossa organização, ela está inserida no contexto da luta da classe trabalhadora brasileira e a nível mundial. E a nível internacional nós temos hoje, há muito tempo já, mas foi se aprimorando e aumentou, as nossas brigadas internacionalistas. Nós estamos em todos os continentes do mundo, o Movimento Sem Terra tem brigadas de solidariedade, de aprendendo com os outros povos, dando a nossa contribuição, contribuindo para organizar na parte da produção, da agroecologia, tirando lições da luta dos outros povos. E essa solidariedade de classe, nós chamamos isso de solidariedade de classe. Marx já disse lá no passado, trabalhadores e trabalhadoras do mundo, univos. Ele falou trabalhadores porque ele compreendia trabalhadores, homens e mulheres, a classe como um todo, univos. E a gente está percebendo essa situação do mundo, né, Gilberto? E todos que nos acompanham. A preocupação que nós estamos tendo com a situação a nível mundial. O avanço da extrema-direita, do fascismo, dessas práticas violentas, de ódio, de intolerância, de perseguição, de racismo, de homofobia, de descaso com os migrantes, por exemplo. Quer dizer, o império foi nos povos, foi nos países, nos continentes, extrair tudo, roubar a riqueza desses povos, e agora eles não querem que o povo vá lá, né? Então é uma situação muito temerária para a democracia, para a liberdade, para os direitos humanos, se bem que muitos avanços a gente conseguiu, muita resistência existe. Veja a situação do povo palestino, em que o presidente Lula acertadamente classificou de genocídio, por isso está sendo tão atacado pela extrema-direita, pelo bolsonarismo. Mas Lula está certo, 100% certo, foi corajoso, foi fiel às suas origens, foi fiel ao que ele defende, sempre, desde antes de ser presidente da República. Quando era no sindicato, Lula já tinha essa visão internacionalista que ele foi aperfeiçoando. E nós do MST, nós somos herdeiros e herdeiras de uma luta histórica do nosso povo brasileiro, dos povos originários, dos negros e negras que lutaram nas senzalas contra a escravidão, quase 400 séculos de escravidão, esse latifúndio que vem de lá, vem desde o Brasil colônia e que a gente enfrenta, por isso que é uma luta dura, uma luta árdua. E sim, essa ligação da luta nossa aqui e a luta dos povos a nível mundial é fundamental. E temos no Papa Francisco uma grande referência. O Papa Francisco é para nós uma grande referência de humanismo, de sabedoria, de visão sobre o planeta, sobre a nossa casa comum, a Mãe Terra. E diante desses desafios é que a reforma agrária popular, eu sempre digo, ela tem
ela tem as suas missões. Qual é a missão, então, fundamental da luta da reforma agrária popular no nosso país? Primeiro, democratizar a terra. A terra continua sendo extremamente concentrada no nosso país, em que pese nós ter conquistado milhões e milhões de hectares, mas ainda o latifúndio impera. E destrói. E destrói. Agora, nesse casamento que se formou no chamado agronegócio, que é o casamento capital financeiro, o capital transnacional, os latifundiários e o Estado brasileiro e a mídia e tal. Formou-se um complô, né, de apropriação dos recursos naturais, de tudo que se imagina, em prol do lucro. Então é na base da monocultura, na base do veneno, do adubo químico, destrói a biodiversidade, não gera trabalho, é uma agricultura sem povo, sem gente, não é para alimentar o povo brasileiro, é mentira, é para exportação de commodities, matérias-primas. Para alimentar normalmente animais, inclusive? E tal lá, né? E isso aí. Então, esse modelo ele não combina com a questão da produção de alimentos saudáveis, com a questão da defesa da natureza, do meio ambiente e da biodiversidade, ao contrário. E a terra, não tem como se falar em reforma agrária sem democratizar a terra no Brasil, sem que se enfrente o latifúndio. É a luta de classe, meus amigos, não tem jeito. E daí, decorrente disso, então a nossa missão é produzir alimentos saudáveis, comida de verdade para o nosso povo, para os assentados, para as assentadas, para quem luta e conquista a terra, para os 33 milhões, ou mais de 30 milhões aí, que continuam passando fome todos os dias, infelizmente, é uma vergonha para o nosso país, é um desafio do nosso governo, Lula, do presidente Lula, até o final do seu governo erradicar isso daí. É uma vergonha um país tão rico, com tantas terras, clima bom, biodiversidade, água, condição, um povo querendo trabalhar, querendo produzir, como nós já estamos provando nos nossos assentamentos da reforma agrária, aqui no nosso estado e a nível nacional. Então essa missão da produção dos alimentos saudáveis, produzir comida para o nosso povo. O povo não come soja, não come eucalipto, não come celulose, precisa de arroz, feijão, carne, leite, hortaliças, frutas, comida balanceada, de qualidade. É isso que o nosso povo precisa, e mais barato, e em quantidade, em qualidade e tal, um desafio imenso que temos. Cuidar da natureza, então esse é o que o Papa nos ensina, né? Cuidar da natureza. Se nós não cuidar do meio ambiente, da natureza, dos recursos naturais, a água inclusive, as florestas, os animais, a biodiversidade, como é que vai ser isso daí? Quer dizer, já diz, os estudos científicos já demonstram que há uma situação praticamente quase que irreversível da crise climática, ambiental no plano mundial. O terceiro é cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas, cuidar do ser humano. Aí está o nosso humanismo, aí tem as nossas ações de solidariedade, que nós estamos retribuindo para o Brasil, para o povo brasileiro, toda a solidariedade que a gente tem recebido desde que nós fundamos o MST, como eu falei anteriormente. Garantir trabalho e renda é fundamental. A reforma agrária é para garantir trabalho e renda. As pessoas precisam trabalhar e precisam comer bem, né? E precisam ter renda, porque as pessoas não vivem só para comer, precisa ter renda. Então a agricultura tem que ser rentável, a agricultura familiar da reforma agrária, a renda, precisa ter subsídio, incentivos, créditos, apoio nessa perspectiva. E criar um desenvolvimento no campo, e fazer do campo um lugar bom de se viver, como é lá em casa, por exemplo. Não é gavolice aqui não, mas como Conta um pouquinho, né? Porque o pessoal vê o Santinho, ele falou aqui que o ano está começando, mas ele está andando o estado aí, não parou nem no Natal, né? Que a gente acompanha um pouco. Praticamente mas não. Conta um pouquinho disso, Santinho. O Santinho tem uma história muito bonita. O Santinho, desde a juventude militando no MST,
essa militância levou ele a ser deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, fez um belíssimo mandato, recordado até hoje, foi várias vezes escolhido pela imprensa de Santa Catarina como o melhor deputado do parlamento catarinense naquele período. Mesmo. E o Santin deixou de ser deputado, voltou a ser um militante do MST e é um assentado do MST em Ponte Alta, né? Assentamento Anita Garibaldi. E produz alimento lá, né? Produz alimento para a família, para venda, enfim, para doar, inclusive, nas ações do MST, né? Conta um pouquinho isso para a gente, porque essa realidade, ela é fundamental, senão todo mundo vai achar que o Santin é só um militante, que milita muito, mas também tem uma vida, né? Não, exato. A gente somos assentados, exatamente, eu, a Jo e o Vini, no assentamento Anita Garibaldi, Ponte Alta, Santa Catarina. Há 20 anos nesse assentamento, mas eu sou assentado da Reforma Agrária desde junho de 1986, que depois eu fui para a militância mais partidária e mandato e tudo mais que tu já citou, e diretório nacional, foi 8 anos do diretório nacional do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, junto com Lula e tudo, mas a minha volta para as fileiras do MST foi em abril de 1995. Então o ano que vem vai completar 30 anos que eu retornei para o movimento. Eu voltei para a base, voltei para minhas origens, foi a melhor coisa que eu fiz. E ali no assentamento Anita Garibaldi, depois de idas e vindas para lá e para cá, e experiência aqui, acolá e tal, e a vida é dura, não é fácil a nossa vida, não. É batalhada a coisa, batalhada. Então, nós fomos para lá com a Jo, quando foi criado o assentamento Anita Garibaldi, lá em Ponte Alta, e nós recomeçamos a nossa vida do zero. Nós fomos para baixo da lona preta, novamente, as crianças não tinham ido para acampamento, e nós reconstruímos, e hoje nós somos um assentamento lá, o Anita, um assentamento super produtivo, organizado. Quantas famílias? 43 famílias, nós somos 43 famílias, dá para dizer que é uma referência. Não falo de exemplo, porque é difícil falar de exemplo, mas é uma referência que a reforma agrária dá certo. No nosso assentamento não tem um palmo de terra lá que não esteja cumprindo com a função social, inclusive com a preservação do meio ambiente, da natureza. Então eu tenho feito alguns vídeos, nós temos lá em casa o Bosque da Solidariedade, por exemplo, que a gente está implantando ontem mesmo. Ontem a gente estava plantando mais árvores. Fiz até um vídeo homenageando cada árvore nativa e frutífera plantada lá no Bosque da Solidariedade. É uma homenagem para aqueles e aquelas, companheiros e companheiras que já não estão no nosso meio. Guerreiros e guerreiras, aqui do nosso estado e a nível nacional. Citar Dom José Gomes, o Parafuso, o Eurides Mescoloto, Valmir Martins, a Shirley, e aí... E tantos, né? E aí tantos que eu não vou falar, porque cada um, o Hélio Santinho, meu irmão. O teu mano, o Jacir Zimmer. Que o Jacir tem lá o Jacir tem lá o Bosque, homenagem a ele, e o pomar comunitário de frutas lá do pré-assentamento, Filhos do Contestado, é uma homenagem a ele e a companheira, me foge o nome agora, a Letícia Zanqueta. Então nós temos esse ideário, nós temos essa visão. E produzir diversificado, saudável, em qualidade, em quantidade. A gente tem, hoje dá para dizer que nós temos uma vida boa. O que produz lá? Mas nós temos de tudo. Sim. É milho, é feijão, leite, fruticultura, piscicultura, uva, alho, cebola, de tudo. Suínos, peixe, vaca leiteira, gado de corte, queijo, doce, geleias, conservas, mel. É uma produção fantástica, grande, para pequena propriedade, né? É um assentamento muito produtivo e bem diversificada a produção. E uma qualidade de vida ótima. É um padrão de vida que a gente sempre diz, qual é o padrão de vida que uma família assentada deve conseguir? Eu acho que eu posso assinar embaixo.
assina embaixo e garanto, lá no assentamento Anita Garibaldi. E não é só, em todos tem, todos nós temos, mais ou menos, porque depende da realidade, depende de muitas condições, mas é uma prova evidente, clara, de que a reforma agrária dá certo. E esse funciona. Esse modelo que é isso, pois não é simplesmente distribuir terra, que aliás esse foi uma grande polêmica do governo anterior, que ele queria distribuir títulos de terra, e que joga o cidadão comum, às vezes até com dificuldades de se organizar, um papel vire-se, né? E o MST tem uma outra lógica, que é aquilo de organizar as pessoas, de ajudar as pessoas a produzirem de forma organizada. Perfeitamente, e manter isso em comunidade, quer dizer, não é só dar um meio para a pessoa produzir, né? Mas é o meio da pessoa ter uma vida nova, diferente. E esse é o grande segredo na minha leitura do MST. Produzir essa vida nova que serve de exemplo, de bom exemplo, e que alguns não aceitam esse exemplo porque ele é um exemplo perigoso, né? Eles preferem produzir grandes latifúndios de soja, que não alimenta ninguém, ao contrário da tua propriedade, que tu citou aqui, 20 ou 30 alimentos que alimentam todo mundo. Nós já tivemos no ano passado, ano retrasado, estava comentando com a Jo lá em casa, com as pessoas, nós tivemos o ano passado 46 tipos, variedades de alimentos, 46. E aí esse ano não está muito diferente. Então essa diversidade é fantástica, porque é o que garante. Pode ter problema de renda e tal, mas o alimento, a comida está garantida, a casa está lá, a energia elétrica, as condições, água encanada, a rede d'água, nós temos a escola, o centro comunitário novo que está sendo construído, o campo de futebol. Agora, por exemplo, aproveito para convidá-los e convidá-las, e convidar você especialmente, Gilberto, e aqui o mandato todo, 5 a 7 de abril, nós vamos voltar a fazer a festa da melancia e a feira da reforma agrária da região toda do Planalto ali. Vai ser aonde? No nosso assentamento Anita Garibaldi. Lá é que vai ser 3 dias de festa, de feira, de atividades, seminários, atividades culturais, festivas, comida boa, culinária da terra, que o povo nosso do assentamento vai fazer. Então são exemplos. Nós fizemos agora em dezembro, 15 a 17 de dezembro, a feira estadual aqui, lá na Ponta das Canas, na Escola Sul da CUT, onde fizemos a ação de solidariedade, tu estavas lá, e nós doamos no dia 17 de dezembro mais de 15 mil quilos de alimentos, numa parceria maravilhosa que fizemos com os sindicatos, com vários sindicatos, outras entidades, as cozinhas comunitárias, o povo lá associações de moradores. Foi uma maravilha. Agora em junho, se não me falha a memória, em junho vamos ter uma outra feira estadual da reforma agrária na Universidade Federal. Vai ser em conjunto o MST e os demais movimentos sociais do campo e a economia solidária, está em construção. Então, para além da ocupação da terra, da ocupação das terras, das marchas, da luta direta, a gente tem tarefas, tem que você falou ali da organização. Não adianta lutar e conquistar terra se não organizar a produção, se não organizar a vida social, o convívio social, as relações humanas, as novas relações. A solidariedade. Que aí tem a solidariedade, o amor ao próximo, o cuidado com a vida, com a natureza, com as pessoas. É um conjunto de relações e de políticas públicas que nós lutamos e conquistamos. Porque no início do movimento não tinha nada disso, pessoal. Não tinha nada. O INCRA levava as famílias lá na área adquirida e se virem. E aí nós tivemos que se virar nos 30, como diz o outro, e construir essas políticas públicas. Foi nós que arrancamos tudo isso. Aí algum pergunta por que culpa INCRA e faz ocupação e às vezes dá os conflitos e tal.
dá atenção, cria tensão. Claro, cria tensão, porque se não tensionar, se a nossa luta também não fizer a pressão para cima do governo, do Estado brasileiro, então é uma luta que não vale muito a pena. Mas esse elemento, por exemplo, da educação, o cuidado com a educação, a nossa dedicação com a educação, com a formação, com a capacitação, criar oportunidade para os nossos jovens estudarem, fazerem o básico, o ensino médio, fazer o curso superior. Nós somos milhares e milhares de jovens nossos formados, médicos, agrônomos, advogados, tem um lá em casa, advogados, tecnólogos de agroecologia, pedagogos, pedagogas, engenheiro civil, todas as profissões. Hoje nós temos gente formada no Movimento Sem Terra. Agora em abril, final de abril, inclusive, nós vamos fazer um encontro, Gilberto. Vamos fazer um encontro de todo esse pessoal que estudou e se formou graças à luta do MST. Para nós queremos fazer um diálogo com essa companheirada. Como é que eles estão se sentindo, como é que estão atuando, como é que está a vida deles, e também para dizer, olha, o movimento está aqui. Vocês se formaram, vocês são o que são graças à existência e à luta do Movimento Sem Terra. Então, estabelecer um diálogo. Vamos fazer um encontro também, agora em maio, dos amigos. Em maio, vamos fazer em duas regiões. Vamos fazer um na região do Grande Oeste e vamos fazer um aqui na capital do estado, pegando todo o litoral. O encontro dos amigos, em preparação do nosso 7º Congresso. Socializar, dialogar com esse segmento da classe trabalhadora que tanto tem nos ajudado e a gente tem que prestar conta para eles também e convocá-las, chamar para se engajar, nos ajudar na construção do nosso 7º Congresso Nacional. E decidimos também na reunião então do encontro estadual, todos esses dias, 15 a 17 de dezembro, daí fizemos um encontro mais interno, mais para militância e tal, de também reunir, Gilberto, os mais antigos. Nós vamos fazer um encontro tipo de confraternização para valorizar os mais antigos, aquelas pessoas que já estão nos assentamentos, que já se aposentaram, mas tem uma história, tem uma contribuição, tem uma história de luta, e a gente quer valorizar essa companheirada e dialogar com eles. Olha, mesmo no local, como é que você, companheiro e companheira, pode continuar ajudando e contribuindo com o MST e com a nossa luta. Então o movimento, Gilberto falou a verdade, o movimento, ele permanentemente ele pensa em tudo. Ele pensa desde o sem terrinha até o idoso. Eu sou já idoso, com 67 anos, mas estamos firmes nas batalhas. Então a mística do sem terrinha, é o trabalho com a juventude, é o trabalho com as mulheres, que as mulheres vêm ganhando espaço, vêm se empoderando cada dia mais no Movimento Sem Terra, ainda bem, né? É a questão do público LGBT, que no movimento tem respeito e tem espaço. Temos orgulho de nós ter dado esse avanço contra o racismo, contra os preconceitos, contra essas nojeiras aí. Que é uma luta cultural permanente, né? É uma luta cultural. Ela está entranhada na sociedade, em todas as camadas sociais. E perpassa, né, todas as classes, todos, e nós não estamos imunes, né, do machismo, dessas coisas que a gente combate, e temos estabelecido políticas muito claras, e esses segmentos todos têm espaço na direção nacional. Não é brincadeira não, tem espaço na direção nacional, tem vez e voz. Não é no livretinho, só nos livros, nas cartilhas, é na prática da construção do movimento. Claro que tudo isso gera tensões, tudo isso gera desafios a mais que a gente tem que tocar, porque não é um choque de geração, eu diria, mas é um encontro de gerações. Quem trouxe o movimento até aqui, que tem uma carga, que tem uma responsabilidade histórica, no meu caso, por exemplo, só para citar, mas tantos outros e outros companheiros e companheiras, e tem uma nova geração chegando. Então, como é que você acolhe essa nova geração?
Como é que se coloca essas pessoas nas tarefas certas para não queimar o filme também? Porque se você bota um companheiro, uma companheira numa missão, numa tarefa que ainda ele não está preparado para dar conta do recado, acaba queimando etapa. Então são desafios que sempre nós estamos se perguntando como é que vamos resolver, como é que vamos acertar o compasso e tal. E continuar daí com essa missão que você falou primeiro, muito bem, nós hoje somos mais. O movimento tem uma responsabilidade na política brasileira, junto à classe trabalhadora brasileira e internacional, que nem nós não fazemos ideia direito do que isso significa. Esse boné, por exemplo, esse boné, ele, onde ele aparece, ele é saudado. Claro que tem uns e outros que não gostam, paciência, mas tive agora esses dias na praia, uns dias lá no Campeche, eu, a Jô e a nossa família, né? A Helena, o Vini, a Jô. Então nós estivemos ali e eu fui por lá, né? Andando e tal, caminhando na areia, as manifestações de simpatia a esse boné, simpatia ao MST, impressionante. Eu não recebi nenhum desaforo. Então, às vezes, o pessoal fala, mas o boné, cuidar com o boné. Eu não, a cabeça é minha, o boné é meu, do MST, e eu uso. Estava em Brasília agora, estava lá numa churrascaria grande, famosa, que até o Bolsonaro disse que foi lá, em Brasília, não vou falar o nome, e é onde encontrei um amigo lá de Coronel Freitas, que é o gerente da churrascaria. E eu comecei a almoçar lá e tal, e eu guardei o boné. E aí fui dialogando com os garçons, a maioria lá do norte, do nordeste, a peãozada. Digo, sabe de uma coisa, eu vou agora. E estava cheia a churrascaria. E eu meti o meu boné e eu só recebi, foi manifestações de apoio, de simpatia, inclusive o gerente daí veio. Então é uma demonstração, também a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter dignidade, a nossa identidade. Essa aqui é a minha identidade, com quem eu me identifico, e eu não tenho medo de usar, não tenho medo, não me acovardo. E não é só eu, claro, a gente falar o eu aqui fica até uma coisa meio chata, né? Mas então, o movimento sem terra, nós temos essa representatividade, mas mais do que isso, eu diria, Gilberto, para concluir essa parte, é a responsabilidade. Então, esse 7º Congresso Nacional, que nós vamos realizar de 15 a 19 de julho, ele está carregado de uma mística, de uma importância e de uma responsabilidade histórica. Como é que nós vamos conduzir esse movimento, essa luta, para mais, digamos assim, projetar para mais 10 anos, pelo menos, né? Uns falam 40 anos, mas se nós conseguirmos projetar para mais 10 anos, com os desafios que temos aí, já vai ser uma grande vitória. Perfeito. Eu vou convidar todo mundo que está acompanhando a nossa entrevista, e a gente vai para o encerramento na sequência, mas antes eu queria convidar você que está nos acompanhando para curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa alcançar mais gente. É importante. E também... se gostarem, né, Gilberto? Exatamente. Se gostarem, se acharem que vale a pena, ajudar o Gilberto a querer reforçar essa parte, nós temos que multiplicar, compartilhar, multiplicar, porque o outro lado da extrema-direita... muito organizado. É muito organizado, e é só na base da mentira, é só na base da fake news, que quer dizer mentira. Eles são um bando de mentiroso e tal, mas eles bombam. Então nós temos que botar o nosso conteúdo, a nossa narrativa, defender o nosso governo Lula, defender de peito aberto, mas o governo também tem que ser pressionado, tem que ser instigado a avançar nas políticas, aquelas que são a bem do povão e tal. E nós estamos com Lula, pessoal, não se engane, nós estamos com Lula, nós estamos desse lado, o lado certo da história, o lado certo da história é o lado da luta, principalmente, e sabemos do compromisso que o Lula tem, sabemos que o tempo é curto, passa rápido, né, Gilberto? Exatamente. Já estamos aí no final de fevereiro, pouca demora, esse ano passa que a gente nem vê. E daí já é a metade do governo.
Então nós do Movimento Sem Terra estamos preocupados com algumas coisas. Primeiro, a gente tem claro que nós temos que combater a direita e principalmente a extrema direita fascista, que agora no domingo... Que a gente já está quase com saudade da direita, né? Porque o que tem aí é muito pior do que a direita tradicional. Muito pior. E domingo eles deram, queira ou não, na base de muito dinheiro, muita coisa arada, sei lá. Estrutura, né? Nunca falta estrutura para quem tem muita grana. Né? Estrutura. Então, veja, eles têm coragem. Eles têm coragem de botar o bloco deles na rua, de xingar o Lula, um monte de mentira. Claro que isso aí, na minha avaliação, por um lado, aparenta uma demonstração de força, mas é que ele está acuado, o medo de ir para a cadeia. Que mais dia menos dia a vez dele vai chegar. E tem de chegar. O que cometeu de crime. Não tem na história desse país, Santinho, alguém que cometeu tantos crimes em tantas áreas, não é só golpe. Não, é roubo. É o genocídio da Covid. De dinheiro, genocídio. O Covid, né? Entendeu? No Covid, vamos lembrar, porque o povo esquece, né? 600 mil mortes poderiam ter sido evitadas, companheiros e companheiras. Paulo Betti falou, o ator famoso da Globo, agora estava vendo ontem, 600 mil vidas poderiam ter sido poupadas se o governo Bolsonaro e o seu time tivessem feito a parte que cabia. Ele fez tudo o contrário. Atrapalhou. Então por isso que é genocídio. Quando ele zombou das pessoas que estavam morrendo por falta de oxigênio, se isso aí não é uma atitude genocida, fascista, nazista, o que é então? E aí decorre uma série de outros crimes, a do golpe, etc. Então isso aí cabe à justiça, né? Cabe a nós, sociedade, ficar alerta, nós não podemos baixar a guarda, cabe ao nosso governo Lula fazer a parte que lhes cabe, e cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras, movimento sindical, popular, movimento social, pastorais, partidos de esquerda, nós fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar no conformismo assistindo as coisas, esperar que as coisas venham do governo, venham assim tranquilamente. Nós temos que tensionar e temos que organizar o povo, fazer a disputa. Olha como eles não têm escrúpulo, eles estão trabalhando a mente do povo de uma maneira tão perversa e cruel que a impressão que continua acontecendo a lavagem cerebral, através dessas igrejas pentecostais que agora estão falando da teologia do domínio, nem é da prosperidade, é algo mais grave, mais profundo. Então, se nós da esquerda, os movimentos sociais, populares, se nós não for para o meio da massa, organizar o povo, estar junto com o povão, nas suas necessidades, das suas reivindicações, a gente corre um perigo muito sério nesse país. Então, não podemos se acomodar, achar que está tudo tranquilo, muito pelo contrário. Então, nós do movimento, e a parte que cabe a gente, nós estamos fazendo, inclusive essa questão da construção dos comitês populares de luta. Comitês populares de luta tem que estar ligado com a necessidade das pessoas, a partir da realidade, a partir da necessidade. Se nós não botar o povo em luta pelos seus direitos, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer isso daí? O outro lado é a desgraça, é para desorganizar tudo, confundir, né? Então, Gilberto e todas que nos acompanham, é um ano emblemático. Eu digo que esse ano de 2024, ele é um ano emblemático. O que nós conseguir avançar esse ano vai nos dar, inclusive tem as eleições, né? As eleições municipais estão aí. Vocês viram que o bolsonarismo disputou o Conselho Tutelar. Imagina nessas eleições o que eles não vão fazer, poder econômico e as fake news e a mentirada e tal. E nós vamos continuar colocando a raposa para cuidar do galinheiro e depois ficamos se queixando? O povo tem que também acordar, e as lideranças. Coloca a raposa para cuidar de galinheiro dos municípios, depois daí começa a dar aquela dor de barriga,
começa a dar aquela choradeira. E é um efeito em cadeia, né? Porque você elege vereador, elege prefeito, depois elege deputado estadual, deputado federal e consegue mudar o presidente da República. Aí o presidente da República tá lá, o Lula, cheio de boa vontade, né? Quer de novo acabar com a fome, já fez isso uma vez, mas tem que enfrentar lá e tem que governar num Congresso absolutamente de extrema direita, conservador, que está interessado só em mandar verba para os municípios, que era secreto. Isso o Lula acabou com o secreto, né? Porque essa grana estava indo para o bolso das pessoas, desaparecia. Você imagina, se você foi deputado, o cara tem condição de mandar dinheiro para o município, mas não quer que ninguém saiba que o dinheiro foi para lá e que ele mandou. Por que alguém tem interesse em fazer uma coisa dessa? Quer dizer, eu vou ajudar um município, mas eu não quero que ninguém saiba. É evidente que tem esquema por trás disso e muita gente enriquecendo com isso. Então, mas continua essa lógica de o Congresso Nacional ter mais verba do que o governo. Gilberto, ali nós temos uma situação contraditória, mas ela é baseada também numa realidade. É contraditório, né? Tem muitas contradições, mas tem uma situação. Veja bem, quer dizer, nosso governo é um governo de frente ampla. O movimento social, o movimento de massa no país, ele está em descenso. Há mais de 30 anos nós estamos num descenso. Estamos num descenso das grandes lutas de massa, daquelas lutas de massa, nós botar milhões nas ruas. Quando nós botamos milhões nas ruas, foi nas diretas já em 84. E todas as eleições do Lula aconteceram não no ascenso de massa, no descenso de massa. O vigor do Lula, a mística do Lula, o carisma do Lula e as contradições do outro lado possibilitou, inclusive, nessa agora última, no terceiro, essa do ano passado, que foi, imagine nós, né, aqui, né, companheirada, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, como é que estaria a nossa situação do Brasil e do povo brasileiro? Temos que olhar isso aí. Então, devagar com andor, porque o santo é de barro, como diz o outro. Mas nunca a gente deixar de fazer a parte que nos cabe. Isso que é importantíssimo, esse trabalho de base. Então, nós temos que se aproximar, nós temos que estar onde está o povo. A esquerda está muito burocratizada, está muito com esquemas assim, que não consegue dialogar com o povão, com a massa nas periferias. Na eleição do Lula, essa última, nós fomos para dentro, nós do MST, com os comitês populares de luta, Lula presidente, aonde a gente pôde, né, de acordo com as nossas pernas, nós fomos para dentro dos bairros, nas periferias, e o resultado foi fantástico. A turma tinha um receio, não dizer medo, tinha um receio de ir lá, de receber xingão, ser atropelado, e tal, e nós fomos com as bandeiras do Lula, do MST, do PT, foi uma festa. As bandeiras, quando chegava, já se ia tudo. Então, uma prova de que onde está a massa, está a solução. E a esquerda, e nós temos que ir lá. Então, eu tenho essa convicção, tenho essa visão, essa construção histórica, né? E nós do movimento esperamos que a gente consiga dar conta do recado em conjunto com os outros segmentos da classe trabalhadora, Gilberto, porque uma andorinha só não faz verão, e nem o Lula, ele só não vai conseguir, se não tiver força social, força popular em movimento para enfrentar a extrema-direita e dar força para que as políticas a bem do povão sejam implementadas, não é brincadeira não. Então, acompanhem, compartilhem, e eu fico por aqui, porque... E vou convidar o seguinte, além de convidar também para se inscrever no canal Informação e Debate no Facebook, sim, no YouTube, também certamente. Agora estamos transmitindo pelo Instagram. Eu queria convidar todo mundo para se inscrever nas redes sociais do Santin, Wilson Santin, no Instagram, tá no Facebook, que também nós precisamos alimentar aí os nossos lutadores sociais, né, e esses espaços de debate democrático. E o Santin volta e meia faz um vídeo, faz um debate interessante, né, sobre o dia a dia das lutas do MST. Então, todo mundo também se inscrevendo nas redes sociais do Santin. Obrigado, Gilberto. Um abraço a todos e a todas e um feliz 2024, está recém começando, mas temos muitos desafios, muitas tarefas
e muitas batalhas pela frente, mas com a certeza que seremos vitoriosos sempre. Essa é a minha convicção. Valeu, obrigado, um abraço para você, boa caminhada, boa luta, vamos aí nos unir nessa caminhada para melhorar o nosso país, para melhorar a nossa sociedade, para ter um mundo mais solidário. Um abraço e até a próxima. Ficamos por aqui. Obrigado, Santinho, obrigado a você. Gilberto. Obrigado, Gilberto, e obrigado a todos e a todas que nos acompanharam nessa nossa entrevista. Muito obrigado. Valeu. É isso aí, companheiro.